o suspeito, né, é tratado como suspeito Sim. porque não está condenado com trânsito julgado. Mas sim, o indivíduo, réu confessou que atropelou, né, está identificado, sabemos quem que é. E de fato é um trabalho intenso, eu sempre não me canso de realçar a minha equipe lá da delegacia, que é fenomenal, né? Desde ontem estamos em cima desse caso e foi identificado hoje então esse indivíduo, 27 anos, mora aqui no bairro, em São Luís, apreendido o veículo e por não estar numa situação de flagrante não foi preso, não está preso literalmente, foi identificado e está sendo interrogado, né? E como é um homicídio culposo, por hora ele não vai ficar preso no sentido estrito da palavra, mas está identificado e agora será responsabilizado pelo fato. Então, ele é tratado como suspeito daqui a pouco por um juridiquesmo, uma linguagem jurídica, mas ele é réu confesso, investigado confesso, ele confessou a situação. O que pode ser divulgado aqui? Por exemplo, tem muita gente comentando, está nas redes sociais, o pessoal que está te ouvindo, parabenizando a polícia pela rapidez, mas pedindo, divulga o nome dele. Por que não pode divulgar o nome dele? Eu entendo o clamor da população e esse é um caso que, dada a peculiaridade do caso, e principalmente a perversidade de um ser humano de atropelar alguém da forma que foi e não prestar socorro, eu, Ederson humano, fala que deveria ser divulgado o nome, mas eu, delegado, não posso divulgar porque há um impedimento legal. Existe uma lei intitulada Lei de Abuso de Autoridade que ela proíbe, veda a veiculação de nome de suspeitos, justamente para evitar uma condenação antecipada. Eu confesso que eu não concordo a lei. Algumas coisas eu não concordo. Confesso à população, eu também não concordo. Gostaria muito de divulgar. Mas eu, enquanto delegado, enquanto aplicador do direito, eu tenho que seguir o que diz a lei. Então, a população, eu entendo o anseio, também gostaria, mas temos que cumprir o que está na lei, infelizmente. Vamos no jogo rápido aqui. Claro. Como ele foi identificado? Rogério, através de imagens, e a gente chegou a algumas técnicas de investigação, imagens, fizemos um rastreamento desde onde ele saiu e até onde poderia chegar. E a partir dali conseguimos identificar o indivíduo e chegamos lá, encontrado o veículo, a partir do veículo identificamos ele. Né? O indivíduo não tem passagem pela polícia, né? Então é um indivíduo que ele disse no depoimento? Dá para dizer? Em certa medida, sim, Rogério. Esse é um caso que, como eu disse, a única coisa que não dá para divulgar, de fato, é o nome do indivíduo por uma questão legal. Não porque eu não quero, é por uma questão de lei. A culpa, fazendo aqui uma meia-culpa, que está prevista essa minha posição. Ele disse que, claro, ele não disse que, ele negou que bebeu, ele negou que houve um atropelamento intencional, houve um atropelamento acidental na dicção dele. E ele atropelou, diz ele que ficou sem reação e foi embora. Acreditar ou não na versão é outros 500, tudo bem, é a versão dele. Temos que respeitar a versão dele. Se isso vai ser, claro que isso vai ser levado em consideração com os outros indicativos que nós temos, né? Temos indicativo que tinha lata de cerveja dentro do veículo, algumas coisas nesse sentido, tá? Alguns trabalhos periciais serão levados a efeito doravante. Ele retornava de uma festa para casa? De uma festa, de um aniversário, algo nesse sentido. Aquela hora da manhã, chegou de manhã em casa, comentou com os familiares e hoje saiu para trabalhar e o carro ficou em casa. Quando nós identificamos, ele estava no trabalho. Ele não trabalha na cidade de Farroupilha, ele trabalha em outra cidade, numa empresa. Nós chegamos, a nossa equipe de investigação chegou até ele, não estava em casa, né? E agora há pouco ele chegou na delegacia acompanhado do advogado, daí para prestar depoimento. Está acompanhado. Ele fala que no caso, ele atropelou o radialista, o Ricardo Ló. Ele estava no meio da pista, o Ricardo, ele não viu. É aí que tá. Ele disse que tinha uma certa nebulosidade, enfim, uma cerração, algo nesse sentido. E quando ele viu, versão dele, repito, versão dele, acreditar é outra coisa. Ele ouviu o estrondo. Daí ele disse que não conseguiu identificar nem sequer se era uma pessoa, o que era. Daí seguiu o caminho dele, né? É que, no caso, no detalhe, o Ricardo tem quase 1,80 de altura, muito pesado.
para bater, estraçalhou o para-brisa completamente. Exatamente. Para a população entender, a gente é muito técnico, independente, a gente, nós, enquanto agentes públicos, não deixamos a emoção jamais falar mais alto que a razão. Então, ele dá a versão, e é direito dele, dá a versão dele. A gente tenta questionar, aliás, ele tem direito de ficar em silêncio se ele quiser, né? É o que diz a norma, né? Então, a versão dele é nessa, que ele não estava numa velocidade, diz ele, compatível com a via, até porque ele não estava na preferencial, não tinha bebido e etc e tal. Essa é a versão que ele está, que nos repassou, né, Rogério? Agora, repito mais uma vez, se isso de fato aconteceu, a gente vai tentar ver se é isso mesmo que aconteceu. Providências, no caso agora, ele vai responder em liberdade. Sim, Rogério. Outra questão interessante. O homicídio culposo na direção de veículo, ela tem um tratamento um pouco diferente quanto à pena do homicídio do Código Penal. É uma pena bem mais baixa e, em certa medida, nem sempre acarreta uma prisão de imediata. Nem sempre acarreta. Por mais que eu discorde, por mais que, repito, nós somos escravos da lei. A gente é subordinado à nossa consciência, à nossa probidade e à lei, principalmente, né? Nesse caso, o tratamento do homicídio culposo no trânsito é diferente do tratamento do homicídio do Código Penal. Então, a princípio, sim, não significa, não pode ser preso mais adiante, mas por hora ele vai prestar depoimento e vai ser posto em liberdade por hora. E vai responder por homicídio culposo no trânsito por hora, e se ficar evidenciado a questão dele estar embriagado, aí complica bastante pro lado dele. Mas no caso ele responde em liberdade, né? Por hora sim, em liberdade, isso aí. O fato de ele ter atropelado uma pessoa conhecida na cidade, o sentimento dele, o que ele fala a respeito? Rogério, Hoje ele estava muito sentido ou não demonstrava? Conversei com ele faz 5 minutos antes de chegar aqui. Não, tá. Ele, claro, tá assustado, né? Ficou sabendo depois, tá? Em certa medida assustado. Porém, não parece tanto quanto daqui a pouco poderia estar. Mas é uma questão muito subjetiva isso, é uma questão bem subjetiva e a gente não faz essa análise ali, né? Como eu disse, lá dentro, por mais que a gente às vezes queira deixar a emoção falar mais alto, a gente não deve e assim tem que ser, né? Por mais que às vezes... mas o que a população, mais uma vez, pode ficar tranquila é que dentro da lei a gente faz nosso trabalho, sempre. Então, assim, é um caso que a gente trabalhou muito e conseguiu identificar em poucas horas. Poder divulgar ou não o nome é uma questão legal. Não cabe a mim, não cabe a você, Rogério, não cabe ao nosso ouvinte dizendo que é culpa... a gente segue a lei, nós também não podemos divulgar, a gente segue a lei. Exatamente. Então, por mais que eu queria, não posso. Tá bom.